Olá, nessa primeira aula do projeto, então, vamos começar a criar os itens essenciais para que a nossa carta de cobrança funcione. Na minha área de trabalho, eu vou criar uma pasta, vou chamá-la de Projeto Carta de Cobrança VBA. Vou criar aqui uma planilha, na verdade essa é uma planilha que eu utilizo de modelo para as minhas aulas, então eu acabei de arrastá-la aqui para dentro. E dentro dessa pasta nós vamos criar uma subpasta chamada Imagens. Então, pasta Imagens. E nesta pasta de imagens você vai colocar o logotipo da sua empresa, o logotipo que você quiser. Eu vou utilizar a própria imagem do meu logotipo, que você viu na aula anterior. Eu vou fechar, vou gravar aqui. Esse meu logotipo, se nós entrarmos aqui nas propriedades, ele é um logotipo pequeno, tem 59 kilobytes de tamanho. É uma imagem que está na definição, vamos ver aqui nos detalhes, ela está na resolução de 1331 pixels por 823. É uma imagem muito grande. Só que você viu que durante a colocação dessa imagem no documento ela ficou pequena, porque nós vamos inserir isso dentro de uma caixa, né, dentro de um shape, usando o VBA. Então você vai ver vários recursos aí que nós vamos criar. Basicamente a nossa pasta do projeto está pronta e você já pode fazer o download nessa mesma aula do material suplementar, que é o banco de dados que nós vamos utilizar. O banco de dados que nós vamos utilizar aqui nesse nosso modelo, nesse nosso cadastro, ele já está pronto, eu vou copiá-lo aqui também, na mesma pasta da minha planilha. E esse banco de dados ele tem duas tabelas. Uma tabela de backup, que é uma tabela grande, para que você possa testar depois a geração de muito conteúdo com ela. E eu tenho também aqui a tabela de débitos, que é a tabela que nós vamos utilizar, que tem poucos registros para deixar o processo mais ágil. Se nós entrarmos aqui na tabela de backup, você vai ver que há muitos registros, há 7.230 registros, e ele vai fazer aí essa análise, ele vai colocar para você as informações, construir as cartas com um volume muito maior. Então você vai poder fazer testando uma geração pequena de itens como uma geração grande de itens. Vou fechar e está praticamente pronta a estrutura do nosso projeto. Abrindo aqui a nossa planilha, Projeto Carta de Cobrança, a planilha final desse projeto você só vai ver lá no final das aulas, quando nós tivermos concluído este treinamento. Por isso eu recomendo fortemente que você faça todas as aulas passo a passo, de acordo com o seu tempo de estudo. Então assista essa aula uma vez inteira, depois volte essa aula, assista, faça pausas e vá codificando junto comigo. Quando você codifica, você vai melhorar a forma de aprendizado dessa aula, você vai assimilar melhor o conteúdo, justamente porque você vai estar fixando, vai estar praticando um conceito que é muito importante. Então vamos lá. O primeiro passo que nós vamos fazer é pressionar Alt F11. Aqui no nosso projeto, nós vamos entrar aqui, eu tenho já um módulo dessa minha biblioteca, mas esse módulo ele está colocado aqui só por causa dessa minha faixa, a ribbon personalizada. Então nós vamos inserir um novo módulo, e esse módulo vai se chamar, vamos colocar aqui, as nossas subs. Então eu vou renomear isto aqui, pressionando F4, né, sobre o item, e vou colocar aqui no nome dele como módulo principal. Perfeito. Então é no módulo principal que nós vamos colocar aí a codificação dos principais recursos do nosso projeto. Nós temos também um formulário. Você lembra que quando pressionamos a tecla F3, esse nosso formulário foi aberto. Então eu preciso entrar aqui e inserir User Form, e esse formulário vai servir como base para que nós possamos montar aí o nosso projeto. Primeiro passo, vamos trocar aqui esse nome, eu não gosto de usar o nome do User Form, então eu vou trocar o nome dele para FRM Menu, é o nome padronizado que eu utilizo, formulário menu, e a caption desse formulário eu vou tirar. Como eu também não gosto desse cinza, eu vou trocar a cor do fundo, o back color, deixa eu melhorar aqui o meu zoom, para que você também possa ter uma boa experiência no decorrer desse treinamento. Vamos subir aqui um pouquinho. Perfeito. Então nós vamos pegar aqui o back color, e eu vou mudar para a paleta na cor branca. O que nós vamos fazer é colocar um título, então vamos colocar uma caixa de texto, e eu vou escrever nesta caixa de texto, importando dados da planilha. Vou selecionar essa caixa de texto e vamos formatar essa fonte. Vamos colocar aqui uma só fonte como tamanho 12 em negrito. Tamanho 12 negrito. Vou dar um OK e vamos colocar um pouquinho mais acima. Perfeito. Nós temos alguns botões nesse nosso projeto.
Então eu vou colocar aqui o meu primeiro botão. Não, isso não é um botão. Cadê? A Microsoft trocou os itens, né? Tá aqui. Os desenhinhos eu ainda não me acostumei com os novos. Então o primeiro botão aqui vai se chamar importar clientes, que é aquela nossa consulta ao banco de dados. Nós vamos copiar e colar esse botão. Esse segundo botão vai ter como nome Gera Cartas. E aí nós temos aqui um segundo item. Nós vamos dividir essa tela. Normalmente quando eu quero fazer uma divisão, eu coloco aqui um controle de imagem, deixo a altura como 1 ponto, estendo esta linha para os limites um pouquinho fora do meu formulário, e aí eu consigo criar essa divisão. Nós vamos copiar e colar de novo os elementos. Perceba que eu não vou perder muito tempo com vocês para poder fazer todo esse projeto. Nós vamos utilizar alguns itens mais práticos. Importando dados da planilha e agora aqui importando dados do BD. Então nós vamos importar dados diretamente do banco de dados e aqui nós vamos gerar as cartas diretamente sem o processo de importar os nossos clientes, aqueles que eu vou fazer a geração da carta de cobrança para a nossa planilha. E aí eu tenho ainda um Radio Button, né? Um botão aqui para poder fazer uma opção, um Option Button, para poder fazer a seleção. Se eu quero escolher a minha tabela principal, a tabela parcial, vamos chamá-la de tabela parcial, e vamos copiar isso aqui para o lado, e vamos chamar, vamos voltar aqui ao normal, Ctrl C, V, agora sim. Eu quero chamar esse nosso segundo controle, tabela backup, onde estão todas as informações, tabela completa. Perfeito. Como eu gosto de fazer nos meus projetos, eu vou copiar essa linha aqui para baixo. Vou criar mais uma divisão aqui na tela. E vou colocar aqui uma mensagem de observação para o usuário. Eu vou copiar também essa linha para cá. F3 exibe este menu. Vou reduzir essa fonte. Propriedade negrito, mas dessa vez eu vou deixar com tamanho de 8. E vou centralizar isso, vou alinhar isso, na verdade, à direita. Right. Pronto. E aí eu posso até criar, eu gosto até de criar uma label aqui nessa região para que ele possa mostrar as mensagens para o meu usuário. Vou descer um pouquinho. Vou colocar aqui uma label que vai vir até o final. E essa label vai se chamar LBL Status. E vou colocar aqui a caption dela como vazia. Vamos dar uma ajustada aqui no nosso menu. Posso arrastar esse F3 um pouquinho mais para cá. Reduzir um pouquinho o tamanho disso aqui. Prontinho. E colocar agora aqui essa nossa informação acertando o menu. Para testar o menu, se ele vai dar certo ou não, pressione a tecla F5, você vai executar o seu código, perceba que o menu abriu tranquilamente. Então eu posso até dar uma centralizadinha nesses botões aqui um pouquinho mais para a direita. Isso um pouquinho mais para a direita e prontinho. A nossa estrutura de formulário já está pronta. Depurar, eu posso depurar e compilar o meu código, como não há nenhum tipo de evento feito ainda, realizado, como não há nenhum tipo de item que foi feito de codificação, então ele compilou numa boa. Agora o que nós vamos fazer? Nessa módulo principal, nós vamos criar 3 subs. A primeira sub vai se chamar ShowForm. Eu gosto de chamar de ShowForm porque ele exibe o formulário toda vez que eu pressionar na tecla F3. Para fazer isso, eu preciso entrar aqui na minha workbook, né, na minha planilha, na minha pasta de trabalho, e no evento Open, eu vou colocar aqui uma codificação para que ele mude a função da tecla F3. Então, application.onKey, abro aspas, colchetes, F3. Eu vou mudar aqui a funcionalidade da tecla F3, vírgula. Qual é a procedure que eu quero que ele execute? Eu quero que ele execute a procedure showForm, entre aspas. E assim que essa minha planilha, essa minha pasta de trabalho seja aberta, eu quero que ele execute o formulário. Então, showForm. Eu quero que esse menu já seja aberto diretamente. Como nós não temos ainda esta sub, nós vamos entrar aqui no módulo principal.
e vamos colocar a codificação necessária. A codificação é frmmenu.show. Toda vez que alguém pressionar o F3 a partir da abertura do meu documento, esse menu vai ser exibido. Mais um detalhe, se eu fechar essa planilha, se eu fechar o Excel, se eu fechar essa planilha e abrir outra, a tecla F3 ainda vai continuar atribuída ao show form. Então o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui outra sub que vai se chamar Before Close, ou seja, antes de fechar a minha pasta de trabalho. Antes de fechar a minha pasta de trabalho, nós vamos entrar aqui no application.onKey F3, nada. Então eu só preciso colocar aqui o application.onKey F3 sem nenhum argumento para que ele volte ao padrão que o Excel tem. F3, se você não sabe, é a tela para exibir a caixa de nomes que está aqui no nosso projeto. Mas como eu ainda não fiz a mudança, colar nome, ela continua funcionando normalmente. Como eu gosto de declarar as variáveis obrigatoriamente, então eu vou dar um option explicit antes desse método para que todas as subs que eu crie a partir de agora tenham obrigatoriamente a declaração das suas variáveis de escopo. Se nós compilarmos esse projeto, nós vamos ver que ele já está dando certo. Antes de continuarmos, uma dica para você. Se você não tem ainda conhecimentos suficientes em VBA para entender todo esse projeto, porque nós vamos manipular banco de dados, nós vamos fazer uma série de recursos, como você já viu, criamos até o menu já de opções, com formulários. Eu tenho um curso de Excel, VBA, completo no YouTube, com mais de 134 aulas atualmente ele tem. O curso básico tem 67 aulas, que você vai poder assistir e ter todas as noções para chegar nesse nível de conhecimento para entender aquilo que eu estou fazendo. Da aula 68 em diante, são aulas extras que eu criei para que você pudesse ver aplicações no seu dia a dia de como utilizar o VBA. Vamos continuar então aqui a nossa aula, deixe-me ver aqui o projeto, eu não quero que essas aulas fiquem muito extensas, elas já estão com 12 minutos, eu não quero que ela fique cansativa. Então nós vamos dividindo essas aulas de acordo com as partes que vamos elaborando. Então vamos fechar essa aula criando o menu e as opções de entrada e saída da planilha. Se eu fechar o código VBA, fechar essa planilha aqui salvando o projeto. A partir do próximo momento em que eu abri-la, veja só, arquivo, abrir e vou abrir o projeto de cobrança. Você vai ver que esse menu de opções já vai ser aberto automaticamente, justamente porque nós configuramos o evento Open e definimos a tecla do formulário. Se eu fechar esse meu form e pressionar a tecla F3, você vai ver que ele vai ser exibido novamente. Por isso que é importante você colocar no menu de opções uma informação. Se a sua planilha não tem um menu de opções como esse, abra uma message box para o usuário quando o arquivo for aberto, informando as teclas de atalho que ele vai poder usar para a sua manipulação. Lembre-se, o usuário final que vai receber a sua planilha não fez a codificação dele, e pode ser que ele se atrapalhe no uso do dia a dia aí da sua solução. Então, vou fechar essa aula, já temos então formulário, já temos o evento de carregamento do formulário quando a planilha é aberta. Na próxima aula vou fazer duas subs para você. Primeira, para conectar o banco, que nós vamos utilizar no código, e outra para a pintura das bordas. Um abraço, até a nossa próxima aula.